Neste vídeo, você não vai ouvir pense positivo ou planeje sua vida. A ideia aqui é bem mais simples e mais útil. Como parar de tomar decisões no escuro. Eu vou te mostrar por que a maioria das perdas não acontece no ato da decisão, mas no que vem depois da decisão. Você vai sair deste vídeo com um protocolo curto para começar a pensar 5 passos à frente, sem virar alguém ansioso ou travado. Se você gostar desse vídeo, deixe o like. Ele faz toda a diferença para o nosso trabalho. Tem um padrão que se repete na vida de muita gente. A pessoa decide rápido, resolve o que está na frente, sente um alívio, e só depois percebe o custo. A mensagem que foi respondida no impulso. O sim que parecia simples e virou uma obrigação. O não que parecia proteção e virou isolamento. Na hora pareceu correto, mas depois você entende que só empurrou o problema para frente. Isso é decidir no escuro. Você não perde porque é incapaz. Você perde porque está enxergando só o primeiro movimento. E quando você enxerga só o primeiro movimento, você vira refém das consequências invisíveis. O estrategista não é alguém que adivinha o futuro. Ele só enxerga mais do que o momento. Ele entende que cada ação altera o cenário com diversas consequências. O que te traz vantagem não é o que você faz agora. É o que o agora obriga você a fazer depois. Muita gente rejeita a ideia de antecipar porque confunde antecipação com ansiedade. Ansiedade imagina 1000 problemas sem objetivo. Antecipação é o oposto. É olhar para a próxima consequência com frieza suficiente para errar menos. Antecipar é reduzir improviso. É não transformar o eu resolvo depois em estilo de vida. Porque grande parte do estresse que as pessoas chamam de vida corrida é só o resultado de decisões pequenas, feitas sem pensar no próximo passo. Quando você aprende a antecipar, você começa a agir com menos retrabalho, menos desculpa, menos correção de rota. E isso, no longo prazo, é vantagem competitiva, pois você não fica sobrecarregado pelas decisões que tomou. Seu cérebro gosta de solução rápida. Ele gosta do alívio de encerrar o desconforto. Ele gosta de terminar logo, responder logo, decidir logo, porque isso dá uma sensação imediata de controle. O problema é que a vida cobra depois. A recompensa imediata quase sempre esconde um custo atrasado. E quando você só reage ao curto prazo, você treina a si mesmo a viver apagando incêndio. A antecipação começa quando você para de confundir alívio com avanço. Alívio é só o fim de uma tensão. Avanço é uma decisão que melhora o cenário futuro. O estrategista pensa em avanço, não em alívio rápido. Muitas decisões são baratas no momento e caras depois. E é por isso que tanta gente se complica sem entender como chegou ali. Ela não fez uma grande escolha errada. Ela fez pequenas escolhas sem olhar para o segundo efeito. Você responde uma provocação para não ficar por baixo. No momento, alivia. Depois você vira alguém fácil de acionar. Você aceita um compromisso para não desapontar. No momento, parece maturidade. Depois você está sobrecarregado e sem tempo. Você evita uma conversa difícil para não criar conflito. No momento, você ganha paz. Depois você perde respeito e clareza. O estrategista vê isso antes. Ele avalia as próximas partes das decisões que toma. A diferença entre alguém comum e alguém estratégico não é inteligência. É hábito mental. O hábito de pensar na segunda ordem. Primeira ordem é o efeito imediato. Eu faço e isso acontece seria o mesmo que resolver um problema. Segunda ordem é o que vem depois do efeito imediato. O que essa decisão começa a construir. Terceira ordem é o que isso vira quando se repete. Quando você começa a pensar assim, a vida muda. Porque você para de se deixar seduzir por decisões que parecem boas só no primeiro impacto. Você passa a avaliar a direção. Você começa a escolher ações que não te colocam em dívida. Muitas vezes nem é você que tem que resolver aquele problema. Lembre-se, nem toda decisão precisa ser grande para ser estratégica. Decisão pequena repetida vira identidade. E identidade vira destino. O protocolo. A pergunta dos 5 passos. Um jeito simples de pensar 5 passos à frente sem virar alguém travado. Antes de agir em algo que te puxa para o impulso, você faz uma pausa curta e responde mentalmente a uma pergunta. O que isso cria daqui a 1 hora? O que isso cria amanhã? O que isso cria em 1 semana? O que isso cria em 1 mês?
O que isso cria em um ano? Você não precisa ser preciso. Você só precisa enxergar tendência. A resposta não é um cálculo, é um filtro. Ela te obriga a sair do momento e enxergar direção. E se você quiser uma versão ainda mais curta, use 3 camadas: efeito imediato, efeito próximo e efeito longo. O imediato é o alívio. O próximo é a consequência. O longo é o padrão que isso cria em você. Quando você faz essa pergunta, muita coisa muda. O sim, que parecia simples, começa a mostrar o peso, pois você avalia melhor as consequências. O não, que parecia proteção, começa a mostrar o custo, pois você percebe os problemas que isso te causa no futuro. A resposta rápida começa a parecer cara. E o silêncio, muitas vezes, vira a escolha mais inteligente. Se nesse ponto você percebe que a dificuldade não é pensar, é segurar o impulso, eu tenho um vídeo inteiro sobre isso. Assista ao vídeo. Como não ser controlado pelas suas emoções. O link está na descrição. Ele é a base para esse protocolo funcionar quando a pressão sobe. Agora eu vou mostrar onde esse protocolo muda o jogo de verdade. A pergunta dos 5 passos serve para uma coisa: trocar alívio imediato por direção. Você vai usar isso em pelo menos 3 arenas, onde o impulso costuma parecer a melhor saída, mas quase sempre custa caro depois. Primeira arena: conversas e conflitos. O impulso aqui é responder para encerrar desconforto, proteger ego ou não ficar por baixo. A pergunta dos 5 passos muda o foco. Em vez de pensar só no impacto da frase agora, você pergunta: essa resposta melhora o cenário daqui a alguns dias ou só cria uma disputa que vai se estender? Ela preserva respeito ou cria ruído? Ela mantém opções abertas ou me obriga a sustentar um personagem depois? Na prática, isso costuma te levar para 3 escolhas mais inteligentes. Uma pergunta em vez de uma acusação. Uma frase curta em vez de um discurso, ou silêncio quando você percebe que responder só alimenta o jogo do outro. Você não está engolindo. Você está evitando construir um cenário pior. A segunda arena: trabalho e carreira. O impulso aqui é aceitar rápido, prometer rápido, resolver rápido, para parecer eficiente. Só que muita coisa no trabalho não vira problema no mesmo dia. Vira problema na semana seguinte, quando você está sobrecarregado, ou no mês seguinte, quando o seu papel vira o cara que sempre dá conta de tudo. A pergunta dos 5 passos aqui é simples. Se eu disser sim agora, o que eu estarei sustentando depois? Se eu responder rápido agora, o que isso sinaliza sobre mim? Isso me aproxima da posição que eu quero ou me coloca num papel que eu vou odiar? Muitas vezes, a decisão estratégica não é negar. É negociar escopo, prazo ou prioridade. É responder com clareza em vez de reação. Terceira arena: hábitos e rotina. O impulso aqui é escolher o que dá conforto no momento. Adiar, pular, trocar pelo fácil. E o custo aparece como padrão. Você reforça o tipo de homem que cede para o curto prazo. A pergunta dos 5 passos muda isso imediatamente. Porque você vê que um só hoje não é só hoje quando ele se repete. Você começa a enxergar o hábito como voto de identidade. O que isso cria no meu corpo, na minha mente e na minha disciplina ao longo do tempo. E quando você enxerga isso, fica mais fácil escolher o mínimo consistente, não por motivação, mas por direção. Percebe como as 3 arenas seguem o mesmo princípio? O protocolo não é para prever o futuro com precisão. Ele é para evitar decisões que te colocam em desvantagem. Ele é para escolher o movimento que preserva mais opções e constrói um cenário melhor do que o impulso construiria. O erro mais comum é planejar demais e não agir. Existe um risco quando você começa a pensar em longo prazo. Você pode usar antecipação como desculpa para não agir. A pessoa vira especialista em analisar, mas não executa. Antecipação estratégica não é criar um plano perfeito. É fazer um movimento melhor do que você faria no impulso. É trocar a resposta automática por uma resposta deliberada, mesmo que pequena. Você não precisa prever tudo, só reduzir os erros e evitar decisões que você vai precisar consertar depois. A missão deste vídeo é simples. Uma vez por dia, antes de uma decisão pequena, você vai aplicar a pergunta dos 5 passos. Pode ser uma mensagem, um compromisso, uma compra, um comentário, uma conversa. Qualquer coisa que normalmente você decidiria rápido. Você não precisa aplicar o dia inteiro. Só uma vez por dia.
porque isso transforma a antecipação em treino mental, não em teoria. Com o tempo, você começa a perceber consequências antes de elas se tornarem problema. Você começa a escolher melhor, sem sentir que está se esforçando. Você começa a viver menos sobrecarregado, menos arrependido e errando menos, apenas treinando uma única vez por dia. Se você guardar só uma coisa deste vídeo, lembre-se disto: você não está preso ao momento. Você só está habituado a decidir rápido dentro dele. Pensar 5 passos à frente é a habilidade de sair do impulso e entrar na direção. É ver o custo escondido. É escolher o que preserva mais opções. É construir vantagem antes da ação. O estrategista pensa além do momento. No próximo vídeo, a conversa entra em contenção, porque antecipar é enxergar. Contenção é ter força para não agir em toda oportunidade. Nem toda batalha precisa ser travada, e isso por si só é poder silencioso. Antes de ir, se esse vídeo fez sentido para você e você aprendeu alguma coisa, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito saber que estou no caminho certo em ajudar as pessoas de verdade. E se você quiser receber mais vídeos como esse, considere se inscrever no canal para não perder os próximos.